Muito bem, estamos de volta. Começa agora o programa Cristo no seu lar. Com muita alegria eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Você que está sintonizado pela R1 TV Web, você que também está sintonizado através da página AD Novo Panorama, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua participação. Compartilhe esse programa, porque o assunto de hoje é um assunto muito relevante para os nossos dias odiernos. Compartilhe esse programa, marque alguém, porque hoje nós vamos abordar um assunto que tem causado muitas frustrações, muitas derrotas, até mesmo em lares, até mesmo na vida de pessoas. Hoje, o tema do programa, nós vamos abordar sobre um assunto chamado depressão, né? Nós vamos abordar isso esta noite em nosso programa. E nesse momento também eu quero abrir o espaço para você que está chegando agora. Você tem a liberdade também de você fazer algumas perguntas, alguns questionamentos a respeito sobre a depressão. Tem bastante pessoas chegando agora, e eu já quero lançar uma pergunta. Você que está nos acompanhando, você já sofreu ou já passou um estado de depressão? Comente aí, que nós vamos estar também fazendo uma pesquisa. Amém? Eu vou estar sentando aqui. Glórias a Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Que legal ter você com a gente. Hoje, como mencionado, nós vamos tratar esse assunto, que é um assunto bastante relevante, que é sobre a depressão. E hoje temos dois convidados aqui especiais, né? Hoje nós vamos abordar o lado clínico e também o lado espiritual acerca da depressão. Hoje está presente aqui o teólogo e também pastor Adrian, né? Eu quero louvar a Deus pela vida do Senhor, por ter aceitado o convite com muito carinho, e o Senhor é o nosso convidado especial essa noite. Diga uma boa noite, uma saudação para o povo que está nos acompanhando essa noite. Pastor Giovanni, a psicóloga Thalita, aí acertei o nome dela. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu acredito que esse tema realmente é muito sugestivo para esse tempo, né? Nós estamos vivendo em tempos difíceis, e que as circunstâncias que nós vivemos, elas encaminham, né? Elas conduzem as pessoas para esse estado de depressão, né? Então, é realmente um prazer estar aqui para poder compartilhar o que a gente entende sobre isso, e também poder ajudar alguém, né? Principalmente isso. Há muitas pessoas que precisam ser ajudadas nesse momento, e nós estamos aqui com esse objetivo de ajudar pessoas. Na verdade, nós que somos gratos, né, pela vida do Senhor e também pela sua participação. Também hoje temos também uma convidada especial, também está conosco a psicóloga Thalita Medeiros, né? Uma saudação para o pessoal que está nos acompanhando. Muito bom estar aqui, boa noite a todos que estão nos acompanhando.
também agradecer ao pastor Giovani por essa oportunidade, um tema tão sugestivo e tão importante para o nosso contexto que nós estamos vivenciando. Então acredito que vai ser uma noite de muito compartilhar aí e podemos acrescentar, auxiliar as pessoas que estão nos acompanhando, para, como o pastor já que antecedeu disse, para nós podermos ajudar alguém que está precisando, alguém que está passando por esse contexto dessa doença tão vivencial. Nós estamos vivendo num contexto em que a depressão ela é considerada a doença do século, e nós podemos buscar ajudas, nós podemos encontrar meios de poder ajudar as pessoas que estão nos acompanhando. Então é muito bom estar aqui, pastor. Muito obrigada. Glórias a Deus. Também eu quero louvar a Deus pela sua vida, psicóloga Thalita Medeiros, né, por ter aceitado também o convite com muito carinho. Para mim é um motivo de muita alegria tê-la também aqui participando do nosso programa. O assunto hoje que nós vamos estar abordando esta noite é sobre depressão, né? Você já sofreu ou já apresentou algum sintoma sobre depressão? Ou melhor, você sabe o que é um sintoma de depressão, né? E é sobre isso que nós vamos abordar aqui esta noite. Já que o assunto é depressão, vamos falar então sobre depressão. Psicóloga Thalita Medeiros, né, para que o pessoal que está nos acompanhando eles possa entender o que é, na verdade, a depressão. Acho que a primeira questão importante é a gente definir o que é depressão para a gente poder ir caminhando nessa temática. A depressão ela é uma doença crônica, é uma doença que ela é considerada crônica. Além de, se nós fazemos exames de raio-x, não vai aparecer porque é uma doença emocional, mas ela atinge o nosso físico, né, e todas as áreas da nossa vida. Então, só para a gente definir aqui uma definição um pouco mais clara, a depressão ela é um peso emocional esmagador, onde ela traz um sentimento de desesperança, onde a pessoa ela não consegue lidar com as situações da vida. Então ela entra num quadro de desesperança. Ela não consegue lidar, ela não consegue ver sentido para a vida. Eu gosto muito de dar um exemplo para a gente poder definir e entender a depressão. É como se nós estivéssemos dentro de um carro e a depressão estivesse do lado do passageiro. Enquanto o passageiro ele está olhando para frente, vendo para frente, a depressão não. A depressão ela olha no retrovisor da sua vida e ela fica presa no passado. Então as pessoas que têm essa doença crônica, ela fica muito presa no passado, ela não consegue ver o futuro. Ela fica presa no passado. O que ela vivenciou, o que ela viveu, ela traz à tona o que ficou no passado, e aí ela não consegue nem viver o presente e muito menos o futuro. Então a depressão, além dela agir também na área emocional, sim, ela também atinge a parte, por exemplo, de lembrança da pessoa ficar sim, remoendo algum passado. Sim. Envolve também traumas? Sim, sim. Com traumas? Sim, né? Sim. Nós vamos falar um pouquinho quando nós chegarmos ali em sintomas e sim, causas, nós vamos entender um pouquinho o que leva, né, à depressão, né? E por que a gente fica muito presa no passado, naquilo que nós já vivenciamos e não conseguimos progredir para frente ou para o futuro, né? Agora, por exemplo, algumas pessoas poderiam fazer até mesmo esta pergunta. Então, se a depressão ela atinge a área emocional e ela também acaba atingindo o passado, né? Podemos até mesmo dizer que ela envolve um pouquinho a parte da tristeza, né? Porque sim, está está partindo para o lado também emocional, sim, né? Isso acarreta também a parte da tristeza. Sim. Agora, a tristeza é um sinônimo mesmo de depressão? Não, a tristeza ela não é um sinônimo de depressão. A tristeza é um dos sintomas da depressão. Olha só. Então, dos primeiros sintomas que a gente percebe, e a gente vai ouvir muito as pessoas vendo alguém triste, falar, aquela pessoa está deprimida, isso, aquela pessoa está com depressão. Mas a tristeza é um dos sintomas da depressão, mas ela não é a definição, ela não define, eu estou triste, então estou depressivo. Não, tem outros sintomas, tem outras causas que envolvem, e também esses sintomas que nós vamos falar mais para frente, esses sintomas eles precisam ter continuidade.
Eles não apenas passar alguns sintomas e eles irem embora. Eles têm que dar continuidade e também, para chegar a ser uma depressão, tem que buscar uma ajuda de um profissional qualificado para ver qual é o tipo de depressão. É depressão? Será que é depressão? É um momento? É uma fase? É uma situação? Quando a gente pensa em tristeza, né, a gente fala, bom, a tristeza, ela define a depressão. Nós já entendemos que não. Né? A tristeza é um sentimento. Todos nós vamos ter tristeza em algum momento da nossa vida. Talvez todos os dias a gente vai sentir alguma fase, algum momento da nossa vida, a gente vai sentir tristeza, porque ela é um sentimento. Diante de uma frustração, diante de algo que a gente não gostou, diante de algo que nos machucou, qual que é a nossa probabilidade? O que a gente vai sentir? Tristeza. Então, a tristeza, ela faz parte da nossa vida. Mas quando ela começa a se tornar um sintoma, quando ela dá uma continuidade, quando ela começa a ser uma tristeza, aí ela vai ficando profunda, aí ela começa a atrapalhar outras áreas da minha vida. Aí é um sintoma que está dentro da depressão. Amém. Porque a gente acaba se deparando muito por aí, por exemplo, a pessoa está triste, né? A pessoa está, podemos dizer, deprimida e fala que está com depressão. Sim, então, sim. Então nós estamos aprendendo aqui que a tristeza, ela coopera, né? É apenas... Ela faz parte dos sintomas dentro da depressão. Isso, ela faz parte, né, dos sintomas do processo de depressão. Sim. Mas não significa, então, por exemplo, assim, uma pessoa triste, ela afirmar que ela está... Não, tem todo... Como nós somos um ser, né? Nós somos seres biopsicossocial. Aqui a gente pode falar que o pastor vai estar aqui, ele vai trazer a questão da espiritualidade também. Nós somos seres biopsicossócio-espiritual. O que é biopsicossócio-espiritual? Bio, a nossa genética. Tudo isso envolve também para a gente ter a depressão. Psico, a nossa mente, as nossas emoções, os nossos comportamentos. Social, as nossas relações sociais. Espiritual, a nossa relação com a nossa fé. Tudo isso envolve para chegar ao ponto da gente perceber que diante desses sintomas, de tudo isso que eu falei, que nós somos compostos, biopsicossócio espiritual, para a gente chegar, ter um diagnóstico dessa doença, aí tem que ser analisado todo esse contexto, porque tudo isso faz parte da nossa vida. Então, não é apenas somente a tristeza, ou somente o cansaço, ou algumas características que vai denominar que eu estou com depressão. Tem todo um contorno, tem todo um entorno aí que a gente precisa verificar para chegar até o diagnóstico mesmo da doença em si. Exato, perfeito. Agora, quais são as causas da depressão e quais que são os sintomas, né, da depressão? Bom, como a gente já falou, que nós somos um seres biopsicossócio-espiritual, dentro dessa característica que compõe a nossa vida, são as causas. Então, eu vou trazer algumas aqui que eu anotei, são 4 principais causas aqui, são muitas causas, mas as principais que a gente vai observar e aparecer muito. Então, as causas genéticas. Por exemplo, se o meu pai, a minha mãe, tem característica ou já foi diagnosticado com depressão, eu tenho uma probabilidade de também ter depressão. Peraí, então, se por exemplo, na parte do parentesco, por exemplo, sim, assim, questão genética. Se eu tenho um pai, se eu tenho uma mãe, então envolve também a parte da genética? Sim, envolve muito a genética. Olha eu tenho só. uma probabilidade, não é que eu vou ser depressivo, mas eu tenho uma probabilidade de ser depressivo. A probabilidade aí 2 vezes por cento aí, uma probabilidade, né, 2 vezes aí. Agora, se o meu pai, a minha mãe, os meus avós têm casos, no sentido, já foram diagnosticados com depressão, há de 30% a 70% de eu ter também depressão. Então, a questão genética, ela também faz parte, ela também pode colaborar, mas ela também sozinha, ela também não pode ser diagnosticada. Né? Então, uma das causas é a questão genética. Então, também está aí. Né? As questões também de eventos estressivos, né? Eventos que trazem momentos de estresse. Por exemplo, o contexto que nós estamos vivenciando, a pandemia, o coronavírus, ele é muito... ele está trazendo uma probabilidade das pessoas entrar no contexto de depressão. Uma pergunta, psicóloga. Então, diante dessa pandemia, tantos e tantos acontecimentos assim, tem cooperado, tem se agravado?
Sim, entra naquilo que o senhor falou, pastor, a questão dos traumas, né? Então, eventos que traz uma grande carga de estresse. Então, por exemplo, na infância, separações, perdas, né? Um ponto que é muito importante na infância, a negligência, o cuidado que a criança precisava ter e não teve, isso pode trazer depressão na infância, pode desencadear na adolescência e levar para uma vida toda. A questão do abuso físico, emocional e também sexual também pode ocasionar também. Estresses do dia a dia, a gente não conseguir resolver, né? Nós vivemos numa era que é tudo para ontem, e às vezes a gente não consegue dar conta de tudo isso. É tudo muito rápido, né? A questão da privação do sono e separação, abandono, então são algumas causas também que pode também desencadear. E não somente isso, né? Como a gente também estava falando um pouquinho antes do programa começar, a gente estava comentando sobre algumas questões, atividades e substâncias tóxicas também pode afetar e também pode ser causas que podem levar à depressão. O que seria isso, né? A má alimentação, né? O excesso de gordura, o excesso de açúcar, a falta de proteínas, a falta de vitaminas. Então, até a parte da alimentação também coopera? Com certeza, coopera, porque nós somos esse ser composto de tudo isso que eu falei, biopsicossocial. Então, afeta todas as áreas da minha vida. A doença, porque a depressão ela é uma doença crônica, então ela vai afetar inicialmente as questões emocionais, mas tem o meu físico, que também colabora, que faz parte da minha vida. Tem os meus projetos, os meus sonhos, as minhas expectativas, então tudo colabora, né? O uso de substâncias psicoativas, álcools e outras drogas também pode levar a sintomas e também à depressão, né? A falta de vitamina, que a gente coloca tanto, nossa, mas a vitamina é importante no nosso corpo só para me manter hidratado, fortalecido. Não, a sua mente também precisa, né? Então, as suas emoções também precisam dessas vitaminas, né? Então a depressão vai muito mais além daquilo que muitos de nós imaginamos. Porque... Por isso que eu não posso denominar, né? Que a depressão eu estou triste, eu estou com depressão. Eu estou com falta de sono, é a depressão. São sintomas que podem colaborar, mas tem outros sintomas que estão também aí ao redor e a gente tem que levar em consideração, até para levar num diagnóstico de depressão. Então, não é um diagnóstico fácil de se observar, não somos nós que conseguimos, eu como psicóloga da área da psicologia, eu não consigo diagnosticar, então precisa ser um profissional da área, fazer toda essa avaliação para chegar ao ponto de entender que é uma doença crônica e poder ser tratado, né? Só para complementar aqui, pastor, a depressão, ela é uma disfunção cerebral. Então, nós temos no nosso cérebro um neurotransmissor, né, que se chama amígdala. E ela é responsável pelos os nossos comportamentos e as nossas emoções. Então, aqui dentro está tudo funcionando. Há uma disfunção, desorganiza tudo. Então, a depressão é essa disfunção cerebral nos comportamentos e nas emoções. Então, tem alguma coisa fora aqui dentro. Então, aqui ela vai reger tudo. O meu físico, né, os meus pensamentos. E aí, entrando dentro da questão que o senhor falou dos sintomas, eu trouxe alguns sintomas aqui alguns sintomas bem assim, importantes para a gente observar, porque talvez a gente só vai ficar naquele primeiro sintoma que a gente trouxe, exato. Que é a questão da tristeza. Então, nós vamos denominar aqui quatro fatores de sintomas para a gente denominar. Primeiro, na área do humor. O que está composto dentro da área do humor, os sintomas? Primeiro, a tristeza, que não é aquela tristeza situacional. Olha, aconteceu algo, teve uma perda, houve a tristeza. Essa tristeza ela tem que se prolongar de 2 a 3 semanas, de 20 a 25 dias, para você começar a observar que isso não é uma tristeza normal, é uma tristeza profunda, né? A diminuição do prazer de fazer as coisas, de sonhar, de criar objetivos, de trabalhar, de estudar. Essa diminuição, outro sintoma, né? A diminuição do interesse de fazer as coisas. De repente eu perco o interesse das coisas, de querer realizar, de querer fazer, de querer trabalhar, né? Também a ansiedade, aí entra uma questão que a gente estava até falando com o pastor aqui, que estava antecedendo, a questão da ansiedade. A patologia ansiedade pode aparecer também dentro da depressão,
né? Lembrando que a ansiedade é a questão do futuro, que eu fico presa lá na frente. Então eu quero, será que eu vou conquistar? Será que eu vou conseguir? Então eu fico presa lá no futuro. Já a depressão fica presa lá no passado. Eu fiz, agora eu não consigo, né? Então a ansiedade, ela pode parecer também como um sintoma, né? E esses sintomas, eles são flutuantes. Então você pode estar de manhã, você pode estar triste. À noite esses sintomas podem estar mais leves. Então há uma flutuação também dentro disso, né? Dentro dos sintomas também tem a área dos pensamentos, que chega a questão da emoção. A pessoa que ela está com depressão, no sentido dos pensamentos, ele começa a se tornar uma pessoa muito autocrítica. Então ela não vê possibilidades nela, ela olha para ela e fala, não, eu não consigo. Ela não vê saída? Não vê possibilidades, ela começa a ser autocrítico, né? Porque uma pessoa crítica, você critica algo do externo. Agora, o autocrítico, eu critico eu mesmo, as minhas questões. Então ela começa a ver, eu acho que se eu fazer isso não tem possibilidade. Eu acho que não é por aí. Eu não vou nem tentar porque eu não vou conseguir. Ela se torna autocrítica, né? E o sentimento de culpa é um sentimento que também aparece. Então ela começa a dizer, eu não posso, eu atrapalho as pessoas. Aí ela traz todas as questões do passado que já foi resolvido, mas na mente dela não está resolvido. Então o sentimento de culpa também aparece muito forte. A desesperança, que é um dos pontos mais críticos dentro dos pensamentos, que aí já entra o pessimismo. Então ela fala, eu não vou conseguir. Para mim não há possibilidades. Ela não consegue ver que ela consegue, né? Dentro também a diminuição da concentração e a velocidade do raciocínio. Ela perde aquele feeling de entender as coisas rápido. Até aquelas coisas que são mais fáceis, aquelas coisas que no seu dia a dia a pessoa consegue fazer sem precisar pensar muito. Ela começa a perder essa concentração. Então ela começa a ficar desatenta. A velocidade de concentração diminui. Então, dentro dos pensamentos também. E diante de tudo isso daí, qual que é o melhor tratamento? Existe tratamento? Existe tratamento, né? O primeiro ponto eu identifiquei que esses sintomas estão aparecendo. Eles estão dando continuidade, estão atrapalhando outras áreas da minha vida, eu preciso procurar um profissional. Então, o profissional que você precisa procurar ou é uma ajuda psicológica, ou é uma ajuda, no caso de um psiquiatra, né? No caso, o psiquiatra ele vai direcionar na área medicamentosa e o psicólogo ele vai acompanhar você para você entender o que está acontecendo, para você conseguir entender o que aconteceu e diante disso o que fazer. Quais são os passos a fazer? Então, há tratamento sim, né? Há possibilidade de tratamento, você só precisa procurar o tratamento adequado. Thalita, mas eu vou no psiquiatra, mas só quem vai no psiquiatra é quem é doido. A gente ouve muito isso. Não, né? Como existe o cardiologista que cuida do coração, como existe o ortopedista, cada um na sua função, o psiquiatra tá para trabalhar. Existe um certo tabu, né, com relação a isso. Sim, justamente, né? Como que eu vou falar para minha família ou para alguém que eu fui no psiquiatra? O que as pessoas vão pensar? Então, o psiquiatra tá para trabalhar também as questões de patologias, que tem pessoas que precisam de acompanhamento patológico, mas também na depressão também. O psiquiatra está lá para auxiliar e aí, diante de toda essa avaliação, ele percebendo as causas e os sintomas, ele vai ver qual que é a melhor forma de tratamento e a questão de também ter o tratamento psicológico vai auxiliar nesse sentido, para você entender o que levou a esses sintomas, né, as causas. Então, sim. Okay. Esse é o primeiro caminho, né? Procurar ajuda. E também, entrando também nesse sentido, a gente está aqui com o pastor, e eu acredito que ele vai estar falando um pouco mais agora, também já foi constatado cientificamente que a ajuda psicológica, a ajuda dos medicamentos, mas também a espiritualidade, para quem tem esse contexto, para quem tem uma fé, enfim, no que for, mas a espiritualidade, a sua fé no que você acredita, também ajuda muito no processo do tratamento também. Ok. Então, além de o lado psicológico, o lado também psiquiatra que dá uma direção, ajuda nessa Sim. parte, então o lado espiritual, ele também ajuda. Eu quero ressaltar, eu quero lembrar você que está nos acompanhando aí, hoje o assunto desta noite é sobre depressão, né? Quantas e quantas pessoas
estão passando situações assim de depressão? Ou quantas e quantas pessoas têm dúvida acerca da depressão? Então, nesse momento, eu quero abrir um espaço para você que está nos acompanhando através da R1 TV Web e também através da página da AD Novo Panorama, né? Se você tem alguma dúvida sobre a depressão, eu quero abrir o espaço para você fazer a pergunta. Eu estou aqui juntamente com 2 convidados aqui especiais que vão estar abordando o assunto. Está aqui a psicóloga Thalita Medeiros, que está abordando o assunto do lado clínico, e também está aqui o pastor Ademir Adrian, né, o pastor que é teólogo, né, que também vai estar daqui a pouquinho abordando também, né, o sentido espiritual, o sentido bíblico, né? Ou seja, nós temos aqui a ciência e também, né, a parte da espiritualidade, né, acerca da depressão. Então eu quero abrir esse espaço para você. Se você tem uma dúvida acerca sobre a depressão, né, comente aí através das páginas, né, que daqui a pouquinho, né, nós vamos estar respondendo todas as suas dúvidas e também as suas perguntas, tá bom? Então, foi explicado aqui através da psicóloga Thalita Medeiros que a questão do tratamento, do lado clínico, o lado da psicologia, o lado também psiquiatra, acerca da depressão. Mas existe também a parte da espiritualidade, né, pastor Ademir, que coopera também, que ajuda também nessa questão. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, né, se a Bíblia, né, se a Bíblia apresenta, né, algum quadro, algum texto que fala a respeito da depressão também, porque nós ouvimos aqui o lado clínico e agora Sim. Nós queremos aproveitar esse espaço também para nós ouvir também o lado espiritual, o lado que a palavra de Deus diz acerca sobre a depressão. Então, a respeito desse assunto, ainda, principalmente nas pessoas mais conservadoras da fé, existe um certo tabu, um certo medo de que a depressão seja algo espiritual e até mesmo demoníaco. Então, esse entendimento que muitas pessoas carregam atrapalham muito no reconhecimento da doença e na busca de uma cura. Porque a pessoa acha que aquele é um problema espiritual e ele vai resolver com recursos espirituais. Tá certo que a gente que prega a fé e a Bíblia, a gente crê na cura de doenças de todos os tipos, e doenças físicas e emocionais. Mas quando parte para o emocional, que você não tem um diagnóstico de um problema físico, então as pessoas elas entram num certo preconceito, né? Sim. E às vezes até familiar, no meio da própria comunidade ali da fé, ela sofre um preconceito de que ela está sofrendo um problema espiritual e que ela não teve condições de resolver isso através da sua própria fé, né? Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra, sim, muitas pessoas que tiveram traços de depressão. A gente não pode afirmar categoricamente que essas pessoas elas estavam com a doença da depressão. Acabei de ouvir a psicóloga Thalita dizendo que existe pelo menos um prazo, né, para você se estabelecer, para dar o start, né, de que aquele problema pode ser depressão. Que seria aí de 2 semanas, né? Isso. Se esses sintomas persistem uns 15 dias, isso. É importante procurar ajuda. Ao persistirem os sintomas. Então, talvez de todos os personagens bíblicos que eu entendo que passaram por depressão, tem sim alguns que a sua tristeza, o seu desapontamento perdurou por mais tempo. Então, mas pastor Ademir,
Mas existe personagem bíblico que passou, apresentou sintomas de depressão? Sim. Mesmo eles sendo homens de Deus, Sim, mesmo eles existem. sendo pessoas tementes a Deus, eles passou por isso? Existem, entre eles, muitos que são reconhecidos como homens de grande vulto na Bíblia, de grande expressão, homens de muita fé, né? E eles passaram por situações de depressão. E o senhor poderia apresentar alguns desses personagens assim que apresentou alguns sintomas? Sim. Entre eles, nós podemos destacar Jeremias, que até é um profeta, né? Profeta Jeremias. Jeremias, mesmo sendo um profeta, do Antigo Testamento. Ele foi um profeta que ele é reconhecido como profeta chorão. Profeta chorão. Ele é reconhecido como profeta chorão, porque por causa da lamentação, do choro e da tristeza profunda que ele apresenta nos seus escritos, né? Exato. Então, Jeremias é um desses que talvez eu classificaria dentro dessa perspectiva aí da psicóloga Thalita. Ao persistirem os sintomas, né? Ele teve os sintomas persistindo por tanto tempo que ele escreveu um livro e ao final de ter escrito o livro, ele ainda continuava com o mesmo problema, né? Aquela tristeza profunda que foi desencadeada por uma razão até plausível, né? Uma razão física. A cidade dele tinha sido destruída. Então ele estava diante de um quadro, quando ele escreve o livro de Lamentações de Jeremias, né? Porque são dois livros distintos. O primeiro que ele escreve é o próprio livro de Jeremias, né? O profeta, e depois ele escreve Lamentações de Jeremias. E no livro de Lamentações ele mostra um quadro profundo de tristeza que pode se configurar numa depressão. Então esse seria um dos personagens bíblicos, né? O outro personagem bíblico muito falado entre aqueles que estudam, né, as biografias é o profeta Elias. O profeta Elias também? Mas como Elias. que pode, pastor Ademir? Pastor, só interrompendo vocês um pouquinho aí, tem uma pergunta aqui da Elizabeth Dalben. Ela perguntou aqui, né, pode ser até respondido depois, né, pelo assunto, agora para vocês continuar decorrendo aí o assunto, mas ela, só para ficar registrado, ela perguntou aqui, a depressão tem cura ou só tratamento? Aí depois tem uma outra pergunta aqui, Damares Luiza Silva. Ela disse, quanto tempo para a pessoa perceber que não é só tristeza, e sim um quadro de depressão? E o tratamento precoce ajuda a combater mais rápido? São duas perguntas que vocês podem depois responder. Pastor Rodrigo, a primeira pergunta da Elizabeth, daqui a pouquinho a gente já vamos estar abordando. Agora, a pergunta da irmã Damares, eu vou fazer essa pergunta aqui, pedir para a psicóloga Thalita já responder, eu já volto com o pastor Ademir, né, sobre Elias. Thalita, foi falado sobre o tempo, né? E a Damares perguntou aqui, quanto tempo para a pessoa perceber que não é só tristeza, e sim um quadro de depressão? E tratamento precoce ajuda a combater mais rápido? Foi o que a gente falou, não é só a tristeza, o sintoma em si que vai determinar a depressão. Então, diante de todos os sintomas que a gente trouxe, pelo menos de 5 a 6 sintomas precisa dar uma continuidade. Se ela perceber que mais de 5 sintomas do que a gente falou aqui está dando continuidade, está aparecendo e está afetando, aí é a hora de buscar o tratamento. Sim. E aí, diante do que ela buscar o tratamento, aí sim o psiquiatra vai dizer para ela qual que é o tratamento mais adequado. Talvez um tratamento precoce eu não poderia afirmar para você que talvez seja mais eficaz, porque você precisa ir lá, no caso do psiquiatra, para ele identificar se é depressão ou não. É claro que tem fases que a gente está com uma depressão um pouco mais profunda, mas aí diante dessa avaliação,
o psiquiatra vai direcionar o tempo, a quantidade de tempo, a questão de medicamentos, a questão também de procurar um atendimento psicológico, e aí vai muito também do medicamento, do acompanhamento psicológico e da pessoa. Né? Então a recomendação é procurar um ajuda. Percebeu, né, que esses sintomas que a gente falou tá aparecendo, tá dando continuidade, é hora de buscar uma ajuda. Na verdade, o melhor tratamento precoce, na verdade, é esse, né? É procurar ajuda, né? Não ficar ali solitário, justamente, né? Tentando resolver sozinho. É claro que tem alguns tratamentos que, dependendo da causa, de como está, né, o processo, porque vai muito assim, se a pessoa demorou muito tempo para buscar uma ajuda, vai ser um tratamento um pouco mais expressivo. Então, vai muito do que você está... Como você falou, olha, eu estou percebendo que está aparecendo, então eu já vou buscar ajuda. Ótimo, busque ajuda, porque quanto mais rápido você buscar ajuda, o tratamento vai ser colocado e você vai buscar a sua melhora e vai conseguir a sua melhora. Esse ano que se passou, tivemos uma notícia bastante triste de tantas e tantas pessoas que acabaram até mesmo se suicidando por causa da depressão. Inclusive, até mesmo pastores, né? Pessoas, homens de Deus, gigantes espirituais, assim como Elias, né, pastor Ademir, do qual nós estamos falando, porque Elias, ele, através de uma oração, ele diz: não vai haver chuva nem orvalho sobre a face da terra, a não ser por minha palavra, né? Em outras ocasiões, ele desafiou os profetas de Baal, o profeta de Acera, o reinado de Jezabel, né? E agora, por causa de uma palavra, né? Agora ele se encontra numa situação como essa. Agora, diante de tudo isso daí, mesmo ele sendo um gigante espiritual, né? O que ocasionou, tipo assim, uma pessoa, ela ir para esse estágio assim de depressão? Olha, de repente até a psicóloga Thalita tem uma resposta para nos ajudar nisso, no que eu vou dizer agora. Sim. Porque eu tive depressão. Eu tive depressão em 2005. E desde que eu me encontrei nesse quadro de depressão, eu não digo que eu tenho recaídas, não é recaída, eu não considero recaídas, mas eu convivo com aquele monstro da depressão, de vez em quando aparecendo. E eu reconheço, eu sei como que os sintomas aparecem, e eu também aprendi a combater o problema bem no comecinho. Então, essa experiência é minha, né? Eu sempre gosto de... até quando eu falo em qualquer lugar, na igreja, em lugares onde eu comunico, né, as minhas mensagens, eu falo sobre isso como uma experiência minha. Então, de repente, seja um perfil psicológico meu, né, eu sempre tenho as recaídas depois de algum momento de tensão. Algum momento de tensão. Se eu passo por um tempo, por exemplo, de muita preocupação, de estresse com alguma situação, aí depois, durante o período em que eu estou num enfrentamento, eu passo muito bem. E foi falado, né, na parte clínica, né? Sobre essa parte. E quando passa aquele momento de tensão, daí vem aquele rebaixamento. Né? E eu já reconheço aquele rebaixamento e eu me posiciono, né, como uma espécie de liderança sobre ele, sobre o problema. Né? Então, dessa maneira, eu tenho conseguido driblar o problema desde 2005 até hoje. Nunca mais eu tive crise de depressão, porque eu aprendi a lidar com ele e a reconhecer. E eu reconheço, de fato, que é um problema sério, e eu não posso brincar com ele, e à medida que os sintomas aparecem, eu reconheço e começo a lutar contra eles. E o que seria lutar contra eles? Seria não me entregar ao que eu estou querendo naquele momento. Uma das coisas que
eu me lembro bem, quando eu estava em depressão, é que eu não tinha vontade de dar aulas. Eu sou professor Exato. de teologia e eu dava aula em alguns seminários, às vezes tinha que viajar para dar essas aulas, e na hora de viajar eu sentia aquele peso, né? Pensava, eu vou cancelar essa aula, não vou. Mas ao mesmo tempo que eu pensava, vou cancelar essa aula, não vou, eu dizia, não, eu não posso esmorecer, eu preciso lutar. Então eu ia, mesmo sentindo todos os problemas em decorrência da depressão, né? Eu sentia tonturas, eu sentia algum tipo de medo, né? Eu fui diagnosticado aí por pelo menos 5 profissionais, porque eu não quis acreditar no primeiro, fui no segundo, do segundo eu fui para o terceiro, não quis acreditar no terceiro, fui para o quarto, do quarto fui para o 5º profissional, aí o 5º profissional me deu um diagnóstico de síndrome do pânico. Eu falei, meu Deus, está piorando esse negócio. Né? Então, aí o que aconteceu? Uma coisa muito importante que eu quero dizer aqui, né, para todas as pessoas que estão nos acompanhando, que não negligencie um tratamento. Então eu busquei um tratamento, comecei a tomar os remédios, mas ao mesmo tempo que eu tomava remédios, medicamento para dormir, por exemplo, alguma coisa, né, para relaxar, tirar aquela tensão, ao mesmo tempo eu buscava na fé, na oração, na leitura da palavra, orando, colocando diante de Deus, e eu tenho certeza que Deus me ajudou a fé me ajudou muito nesse momento para vencer esse drama, né? Até porque, né, pastor Ada, muitas pessoas acabam espiritualizando muito. Isso. E tem outros, né, que levam apenas, né? É por isso que é um assunto bastante relevante e é interessante você que está nos acompanhando, porque aqui a gente está o quê? Abordando o lado clínico, né, o lado da psicologia e também o lado espiritual, né? E o senhor conseguiu vencer não somente através do lado clínico, mas também do lado espiritual, né? Porque a fé, né, a crença em Deus também o ajudou bastante, né? Então, um recado assim, por exemplo, assim, então a fé, por exemplo, assim, a confiança em Deus, além de procurar um profissional da saúde, também a fé em Deus assim ajuda bastante? Ajuda, é fundamental, porque se trata de um problema até clinicamente invisível, né? Não tem como fazer um diagnóstico, qualquer enfermidade que a gente tem, a gente vai lá, faz um raio-x, faz lá um exame, uma tomografia e aparece lá, ó, você está com esse problema, está aqui a comprovação, né? Mas quando se trata de um problema emocional, psicológico, espiritual, você não tem esse mesmo diagnóstico, então fica um pouco mais difícil. E falando a respeito da questão do tabu, quando você compartilha com as pessoas de fé também a respeito do problema que você está vivendo, elas também criam uma certa resistência em relação a você. Poxa, peraí, você está lendo a Bíblia muito pouco, você está orando pouco, você está sendo pouco espiritual, né? Mas não tem muito a ver com ser pouco ou muito espiritual, mas tem a ver com uma necessidade. Porque eu entendo que, pelo menos na minha experiência, o problema ele acabou se tornando físico, né? Ele começou emocional, psicológico, mas ele acabou tendo uma repercussão física. E quando essa repercussão física chegou, então daí eu tive mais facilidade para entender o problema. Pastor Ademir Adrien e também psicóloga Thalita, mas por exemplo assim, é uma pergunta que nos cabe também fazer essa pergunta, porque por exemplo, vou usar eu como exemplo, eu sou um pastor, eu pastorei uma igreja, ou seja, as pessoas, o que estão esperando da gente? Que a gente seja o quê? Referência, espelho, né?
Mas, por exemplo, assim, se eu estou precisando, né, de procurar um psicólogo, uma ajuda na área da saúde, também na área espiritual, né? Por exemplo, assim, eu tô como que é lidar com tudo isso daí? Então, é uma questão bem interessante que você abordou, porque no campo da orientação espiritual, é muito importante que o orientador ele tenha passado por uma situação para depois ele ajudar alguém. Isso daí é fundamental. Se você olhar para os líderes na Bíblia, por exemplo, Moisés, para atravessar o povo no deserto por 40 anos, ele foi primeiro, passou 40 anos lá no deserto, ele foi entender tudo sobre o deserto, depois Deus traz ele de volta e faz o caminho novamente, né? Então, eu acredito que depois que você superou, como, né, no meu caso, e muitos outros, né, pastores e líderes que superaram a depressão, ele se torna um modelo, um referencial. As pessoas dizem, olha, se o pastor Adrian venceu, né, eu também vou vencer. Então, isso acaba ajudando na minha conduta na minha liderança, né, na igreja, uma liderança espiritual. Pastor Adrian, Pois tem uma pergunta aqui do Pedro. Ele está dizendo aqui, ó, e quem não é religioso e não tem fé, está em depressão, só o lado clínico resolve? Olha, eu diria o seguinte, que há exemplos de pessoas que, como ele, né, ele está se identificando, né, como uma pessoa com esse perfil, é isso, né? Não, ele está perguntando aqui se uma pessoa assim, quem tá. não é religioso, quem não Sim, tem uma de forma regra de fé. genérica, né? Genérica, generalizando. Eu entendo que existem caminhos mais curtos e caminhos mais distantes. Pode e existe pessoas que têm esse perfil, que não têm uma vida de fé consagrada, né? Reconhecida, e venceu a depressão? Tem. Agora, ele teve que trilhar um caminho muito mais distante. E ele teve que enfrentar dificuldades que aquele que vai pelo caminho da fé não enfrentou. Então, o caminho da fé vai encurtar o caminho da cura. Eu penso assim. Beleza, maravilha. Perfeito. Agora, para a gente concluir, mas a Bíblia, expressadamente assim, ela descreve assim perfeitamente assim essa palavra depressão? Não, a gente não encontra nas versões, nem mesmo nas versões mais modernas, né? Porque eu pesquisei na versão transformadora, né? A Bíblia na versão transformadora, que é uma das mais atuais que nós temos, e você não encontra essa palavra. Talvez você possa encontrar, não sei, eu não pesquisei na linguagem de hoje, né? Mas a Bíblia apresenta muitos sinônimos da palavra depressão. Então, em termos de angústia, de tristeza, a própria ansiedade, né, que nós vimos que a ansiedade na verdade, uma preocupação futura, né, do seu futuro, enquanto que a depressão é um passado mal resolvido, né, ou algum problema, um trauma que você carrega que vai desencadear na depressão. Você não encontra na Bíblia essa palavra nesse termo. Ela parece ser uma palavra muito moderna. Né? Mas você encontra situações, se você encontra pessoas que a biografia dela descreve precisamente um quadro depressivo. Né? Agora, um quadro depressivo não representa que a pessoa tenha tido a doença da depressão. Exato. Né? Eu encontro, por exemplo, quando eu falo sobre Jeremias, o profeta Jeremias, eu percebo que ele tem um quadro depressivo por um tempo mais prolongado. Quando eu olho para Elias, por exemplo, eu vejo que ele tem um quadro depressivo mais restrito. A expressão mais
contundente, uma das mais fortes expressões de Elias foi quando ele pede a morte. Ele diz assim, a Bíblia diz que ele pediu a morte. Ele não, em seu ânimo ele pediu a morte. Ele não queria mais continuar vivo. Então, essa expressão dele mostra, e inclusive ele estava fugitivo e estava dentro de uma caverna. Quando ele pede a morte, ele estava indo para um local solitário, né? E no meio daquele deserto, na verdade, o processo é esse. Ele está fugindo, no meio do deserto, ele descansa debaixo de um arbusto, uma árvore chamada zimbro, e ali, e naquele momento, antes de chegar na caverna, ele já pede a morte. Então essa oração dele, assim, vamos dizer, né, pedindo, eu não quero mais viver, eu quero morrer, porque eu também não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que os meus pais, mostra um quadro depressivo. Apresenta, né, um quadro Isso. depressivo. Pastor, só mais uma questão aqui, eu acho que vai encaixar nesse assunto que o pastor Adriano está falando, em questão, né, de Elias e Jeremias, como se fosse um grau, né, de depressão, acho que vai encaixar para vocês dois, né? Uhum. A Thaís disse aqui, ela acha, isso aqui é uma opinião dela, para vocês poderem dizer se essa opinião está na linha correta, o pensamento dela. Uhum. Eu acho que todos nós temos a depressão, mas tem uns que sabem levar de um jeito diferente e outros se entregam. Outros enfrentam um problema, passam por cima e vence. Aí ela disse aqui, mas acho que se não for Deus nas nossas vidas, não conseguimos vencer a depressão, porque é difícil e terrível. Mas Deus nos ajuda. Então, ela está falando aqui essa sugestão dela aqui, né? Dizendo, será que está essa linha de pensamento correta? Que todo mundo tem? Né? Até eu a acredito psicóloga. Que a grande maioria pode ser que já passou por um período de depressão. Não todo mundo, né? Por isso que é importante a gente entender que não são 1 ou 2 sintomas que vai caracterizar a depressão. Né? Pode ser que é um conjunto, né? Nós somos todo um conjunto. Começa nas questões emocionais, mas atinge o nosso físico, aí vai atingindo as nossas relações, vai atingindo os nossos objetivos, os nossos sonhos. Eu acredito que a grande maioria da população, até a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela vai determinar que nós aqui, o Brasil em si, mais de 11,5 milhões de pessoas têm depressão. Então, todas as pessoas estão sujeitas à depressão. Mas aí a gente tem que fazer averiguar todos esses sintomas e essas causas para ser diagnosticada a depressão. Eu posso passar por um período de melancolia, mas melancolia não é depressão. Né? Resumindo, se todas as pessoas, né, estão sujeitas à depressão, existe podemos dizer, uma faixa etária de idade assim, ou é só pessoas mais velhas, pessoas mais novas? Pode atingir qualquer faixa etária. Até criança? Até criança. O contexto que a gente está vivenciando, esse contexto de isolamento, de nós não estarmos próximos das pessoas, estão desencadeando a depressão em todas as fases. Hoje a gente tem observado a fase que a gente percebe que tem um pouco mais... a gente vai perceber no sentido de observar as questões dos sintomas que pode levar à depressão, é a fase da terceira idade, as pessoas que estão muito vulneráveis. Então, as pessoas ficam muito vulneráveis, sozinhas, às vezes sem os seus filhos, mas pode atingir qualquer faixa etária, ela não vai atingir somente uma pessoa que tem uma condição financeira um pouco baixa ou elevada, ela pode atingir qualquer faixa etária e qualquer pessoa, seja uma pessoa que esteja exercendo uma liderança, seja uma pessoa que não esteja exercendo uma liderança, a depressão pode atingir qualquer pessoa e qualquer faixa etária em qualquer momento da nossa vida. Só que a gente tem que ver essa diferença, por quê? Porque senão a gente vai entrar naquela mesma questão que nós trouxemos no começo. Eu estou triste, eu estou com depressão. Eu estou magoado com alguma coisa, não quero mais viver. É depressão. A gente tem que entender que tem todo um contexto. Como nós falamos, a tristeza ela pode aparecer em algum momento da nossa vida, né? O contexto que nós estamos vivenciando, ele é propenso a nós estarmos tristeza. Quantas perdas nós temos tido,
né? Quantos desempregos nós temos tido, quantos pais de famílias estão aí pensando no que fazer. Então, tudo isso, ele pode gerar alguns sintomas que pode aparentar ser a depressão. Mas a depressão, ela precisa ser diagnosticada, né? E tem o seu tratamento. Então, eu acredito que nem todas as pessoas estão em depressão. Pode ser que estão vivenciando situações desafiadoras da vida, que pode estar aparecendo algum sintoma ou outro que pode caracterizar a depressão. Perfeito. Lembrando você que está nos acompanhando aí, que Deus possa abençoar a sua vida. A gente está abrindo espaço aqui para que vocês possam também tirar dúvida. A gente já está caminhando para o fim aqui, nós já vamos também responder a pergunta da nossa irmã Elizabeth, né, que fez uma pergunta aqui, se a depressão ela tem tratamento. Nós já vamos estar trazendo a resposta, mas eu quero abrir o espaço para você também, né? Se você tem uma dúvida sobre a depressão, né? Você pode estar fazendo essa pergunta, você pode estar comentando aí, né? Porque ainda há tempo de nós aqui, os psicólogos, o pastor aqui, responder as suas perguntas e também tirar as suas dúvidas, quando muitas pessoas estão interagindo e também estão fazendo as suas perguntas. Eu quero pedir para você, compartilhe esse programa, porque talvez um compartilhamento seu pode alcançar uma pessoa que talvez está até mesmo passando por um momento como esse. E talvez essa pessoa ela não tem saída, não sabe a quem recorrer, não sabe, né, a quem buscar. Então, na medida em que você vai compartilhando, talvez muitas pessoas pode ser alcançada também, né, através das explicações que está sendo dada aqui, através do lado clínico e também do lado espiritual. Mas vamos lá, para a gente responder a pergunta da nossa irmã Elizabeth. A nossa irmã Elizabeth, ela fez uma pergunta aqui: qual que é o melhor tratamento? Então, se tem tratamento, né, eu também já quero aproveitar aqui e também fazer outra pergunta, né? Se tem o melhor tratamento, a depressão, ela também tem cura? Eu acredito, como o pastor antecedeu, né, a depressão ela tem um tratamento. Então, são fases que a depressão tem. Então, a primeira fase é aquela fase aguda, que você não está conseguindo lidar com nenhuma situação. Então, você vai para o tratamento. Né? Diante desse tratamento, a gente fala que dentro dessa fase aguda, ela se caracterizar num período aí de 3 meses, a pessoa 50% ela já conseguir estar melhor no sentido dos sintomas. Né? Porque o tratamento ele vai trabalhar o quê? Ele vai atender o quê? Os sintomas. Você lidar com os sintomas. Como o pastor que antecedeu, ele disse, olha, desde 2015, pastor? 2005. Desde 2005, eu não tenho mais a depressão em si, mas em algum momento, alguma fase da minha vida, diante de algumas situações, alguns sintomas aparecem, mas eu já consigo lidar com os sintomas. Então, ele tem tratamento, e aí eu acredito que o pastor já está na fase de manutenção. Que quando o senhor percebe um sintoma, o senhor faz não aquela ignora, prevenção à recaída da depressão. O senhor consegue lidar com a situação. Importante não ignorar o sintoma. Não né? ignorar o sintoma. Então, dentro da psicologia, a gente entende que há tratamento e você precisa fazer essa manutenção. Por quê? Porque os sintomas, ele pode aparecer em qualquer momento da nossa vida. Como o pastor falou, ó, diante de uma situação, os sintomas não aparecem na situação, aparece depois. É um sintoma que a depressão ainda está ali, mas ele consegue lidar com os sintomas. Então, eu acredito que a depressão ela tem tratamento e depois você tem que ir fazendo essa manutenção para você ir lidando com os sintomas. Mas eu conheço muitas pessoas, a gente também entende, e também há muitos casos de pessoas que tiveram depressão e nunca mais apareceu nenhum sintoma, ou ela conseguiu lidar com os sintomas, outras pessoas, os sintomas e a depressão apareceu de uma forma um pouco mais agressiva, mais aguda. Vai muito de pessoa para pessoa, mas eu acredito que essa manutenção, depois que você faz um tratamento adequado, você tem que estar sempre nessa manutenção, sempre com esse olhar atento de prevenção mesmo. Apareceu um sintoma, não estou conseguindo lidar, preciso procurar uma ajuda. Agora, na área da psicologia, as pessoas têm procurado assim facilmente? Envolve assim um certo preconceito
na questão, poxa, eu tô com depressão, tem que, né, me abrir para alguém assim? Existe um preconceito? Sim, as pessoas ainda têm esse receio. Acho que a principal questão é de procurar ajuda. Eu vou para um psiquiatra. O que as pessoas vão pensar eu indo para um psiquiatra? Né? Então as pessoas, elas limitam muitas das vezes o tratamento por esse medo que as pessoas vão achar, né? Entrando até na questão espiritual, muitos pastores, líderes religiosos não procuram porque falam, o que os meus membros vão achar? Vão pensar que é falta de Deus. Uns pensam, é frescura. Muitas vezes as pessoas denominam isso. Então as pessoas demoram para procurar o tratamento justamente por causa desses tabus, né? Desses rótulos que é colocado. Mas pelo contrário, né, pastor Ademir Adrian, muito pelo contrário do que as pessoas pensam, porque o que acontece hoje, o Senhor é espelho, por exemplo, assim, para os seus liderados, para as pessoas que estão ali, né, acompanhando o Senhor. Hoje o Senhor é espelho, eu tenho um pastor, o meu pastor, o meu professor, ele é um exemplo, porque ele passou todo esse processo e ele venceu. Então, se ele venceu, né, se tiver alguma pessoa passando, ou seja, o testemunho do Senhor pode edificar muitas e muitas pessoas. Isso, eu tenho essa noção, né? Eu penso sempre sobre isso, e eu entendo biblicamente que muitos homens que tiveram grandes dificuldades na Bíblia, eles tiveram para se tornar um modelo daquilo, de como superar uma dificuldade, né? E hoje não é muito diferente, né? Eu trabalho com outros líderes e eu tenho percebido que as pessoas também, outros líderes, estão cada vez mais abrindo mais a sua mente, o seu entendimento para essas questões, até para ajudar nas suas igrejas também, né? Sim. Porque se ele não perceber logo no início e não buscar ajuda e ele esperar a situação perder o controle, aí cada vez vai piorar. Então ele precisa buscar ajuda logo no início, antes que a situação saia do controle, né? Então os líderes, eles precisam talvez amadurecer isso, né? E os líderes amadurecendo isso, eles vão ajudar também os seus liderados a amadurecerem isso. Que a depressão não é uma possessão demoníaca. Talvez falta a gente dizer a coisa mais como ela é, né? Sim. Então é isso que muita gente pensa. Tá em depressão, tá com um encosto, né? Exato. Tá perturbado por um demônio. E na verdade não é assim. E eu, na verdade, a duras penas tive que sofrer isso para aprender. Porque eu tinha essa mentalidade antes de 2005. Sim. Então eu tive que aprender com a minha própria dor, minha própria dificuldade. Então eu entrei em parafuso, eu procurei outros amigos, pastores, e alguns entenderam, mas alguns acharam que era realmente um problema espiritual, de que a ausência de Deus e a presença do inimigo ali estava causando aquilo, né? Mas não tinha nada disso. E até para desmistificar isso, né? Nós estamos falando de pessoas, nós somos seres humanos. Então nós temos emoções, às vezes são fases da nossa vida que é difícil a gente lidar com as situações. Então até desmistifica isso, né? No meu caso, eu aprendi que os neurônios possuem uma lubrificação. Foi isso que eu aprendi, que os próprios profissionais, os médicos, me ajudaram a entender que os neurônios possuem uma lubrificação. E a falta dessa lubrificação é que estava produzindo a minha depressão. No meu caso, eu não estou dizendo que isso seja o caso de todas as pessoas. Sim. Mas no meu caso foi isso. E quando eu tratei esse problema físico, principalmente porque eu trabalho muito com a mente e pouco com o corpo físico, produzindo materiais teológicos, produzindo aulas, ministrando aulas. Então eu trabalho muito com a mente. Então eu comecei a tomar suplementos vitamínicos que me ajudassem no fortalecimento da minha mente.
Então eu tenho isso como problema superado. Exato. Graças a Deus. Então, foi falado sobre tratamento, e eu também ouvindo a história do senhor, então, detalhadamente, então, a palavra tratamento e cura difere uma da outra, um pouco assim? Por exemplo, assim, algumas pessoas estão nos fazendo a pergunta aqui sobre a depressão tem cura, né? Foi respondido aqui sobre o tratamento, mas agora, a depressão, ela tem cura? Eu acho que entra muito nesse sentido, porque Sentido quando a gente mais fala de- sobre tratamento, o que é um tratamento? É uma continuidade. Continuidade. Eu preciso ter uma continuidade, né? E a cura quer dizer uma questão que nunca mais vai aparecer. Então, eu não posso dizer que a depressão, especificamente para todas as pessoas, ela tem cura. Porque vai muito de pessoas. Pode ser que a depressão volte, pode ser que não. Por isso que a gente fala sobre a manutenção. Manutenção, né? É a primeira fase, a fase aguda. Vou e trato. Depois eu dou a continuidade. E aí eu tenho a manutenção. Aparecer algum sintoma, eu já tenho que procurar ajuda. Se eu já consigo lidar sozinho, ótimo. Você já consegue lidar. Então eu acredito muito no sentido do tratamento e nessa manutenção, para que não chegue a uma crise depressiva, para que você não chegue a uma depressão novamente. Já que a gente está falando do lado da ciência e também do lado espiritual, resumindo, pastor Ademir Adria, que recado o senhor deixaria para as pessoas que estão nos acompanhando nesta noite? Olha, a Bíblia, a palavra de Deus, por si só, ela sendo lida, pronunciada, ela tem um valor muito grande de trazer bem-estar, trazer transformação até mesmo, né? Cura para as pessoas. Então eu gostaria de deixar aqui alguns textos bíblicos que falam sobre, por exemplo, o espírito oprimido. Salmo 34, 17 e 18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que têm coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Outro texto, eu tenho aqui Salmo 126, de 4 a 6, que diz: o Senhor restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria ceifarão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cântico de alegria trazendo seus feixes. Então, são textos bíblicos que mostram o contraste entre o choro, a tristeza, uma possível depressão e a alegria depois de receber uma palavra de Deus, né? O Salmo 40, verso 1 diz: coloquei a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro. Eu acredito que as pessoas que estão num quadro depressivo, elas estão lá por dentro no grito de socorro, né? E esse grito de socorro, ele é ouvido, ele é percebido por Deus, e Deus envia a sua salvação. O Salmo 40, verso 10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha o 34, 17, Salmo 34, 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de suas angústias. Maravilha. Então, a Bíblia, ela possui nesse campo espiritual esses textos que são como um remédio, né? São como um bálsamo para nós. E eu gosto de pensar assim, que quando você estuda a Bíblia, você lê e você busca na sua fé um recurso para a sua vida, as coisas começam a acontecer a partir da sua vida espiritual para a vida física. Então você começa a equilibrar as coisas, a organizar as coisas espiritualmente, e isso vai refletir na sua condição física. Assim como também um problema físico pode desencadear em um problema psicológico e depois um problema espiritual. Então é uma via de mão dupla.
aquilo que acontece no nosso espírito pode repercutir no nosso corpo e aquilo que acontece no nosso corpo pode repercutir no espírito. Por quê? Porque quando você está com uma doença física, uma pessoa que descobriu um diagnóstico, por exemplo, que ela está com câncer, ainda existe a ideia de que aquilo é uma coisa terrível, né? Embora uma porcentagem muito alta de câncer já tem cura, já tem tratamento. Mas aquele diagnóstico, ele vem para o campo imaterial, vamos dizer assim, vem para o campo psicológico e espiritual e abate a pessoa, e a pessoa pode, por causa daquela doença, desenvolver uma depressão. Né? Assim como a pessoa pode estar com um problema psíquico e aquilo refletir no seu corpo físico, trazer uma enfermidade. Por exemplo, eu tenho visto muitas pessoas no campo da mágoa, por exemplo, né? Pessoa com ressentimentos profundos, que ela vai desencadear uma doença física por causa daquele problema emocional, né? Psicológico. Então, eu acho que a gente precisa equilibrar as coisas. O que a psicóloga Thalita falou bem no início, se a gente não tiver um equilíbrio entre o físico, o emocional, o espiritual. Em algum momento você vai se perder. Né? Se você quer se reencontrar, equilibre todas as áreas da sua vida. Perfeito. Deus abençoe a vida do senhor. Agora, Thalita, que recado você também deixaria para as pessoas que estão nos acompanhando? Bom, a gente já desmistificou muitas coisas aqui, né? E dizer para todos, né, que por mais que a depressão seja algo tão difícil de se lidar, é possível você vencê-la. Né? É possível você vencê-la, você procurando um tratamento adequado, você procurando ajuda. Então, quero deixar para você que talvez se identificou com alguma das questões que nós trouxemos aqui e você percebe ou você conhece pessoas que têm apresentado esses sintomas, ajude, direcione, acompanhe, porque existe tratamento, né? Existe tratamento. Então a gente veio trazendo essa temática justamente para mostrar para você que você não está sozinho, que não é somente você que pode vivenciar esse contexto. Todos estão propícios a viver esse contexto, mas é possível vencer com um tratamento adequado, com uma busca adequada. Então, quero deixar aí para você, né? Espero que a gente tenha colaborado aí para auxiliar a sua vida, para que você busque ajuda e ajude alguém. Glórias a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor e teólogo Ademir Adra. Quero louvar a Deus também pela sua vida, psicóloga Thalita, né, pelos senhores que aceitou com muito carinho o convite, né? É o programa Cristo no seu lar. Eu vou ficar de pé aqui, porque nesse momento eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus. Hoje o assunto é sobre a depressão, foi abordado aqui o sentido clínico, o sentido psicológico e também o sentido espiritual. E eu quero deixar nesse momento uma meditação com você que está nos acompanhando no Salmo de número 46, versículo 1, que está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Talvez você que está nos acompanhando aí na sua casa, você já passou momentos de depressões, ou talvez você se encontra em áreas da sua vida passando por esses sintomas, como foi falado assim. A morte nunca foi a solução. A morte nunca é o fim. Elias, ele foi um gigante espiritual, mas ele recebeu a ajuda de Deus.
ele recebeu a ajuda do Senhor, ou seja, ele recebeu um alimento espiritual. Da mesma forma que também Deus, ele nos deixou também a ciência, para que pessoas profissionais da saúde possam também cuidar do nosso emocional, e como também deixou pastores para nos dar a direção nesse sentido espiritual. Mas eu quero lhe dizer que Deus é o teu refúgio, Deus é a tua fortaleza, Deus é o teu socorro bem presente na angústia, né? Temos o número da psicóloga Thalita Medeiros aí na parte embaixo, né? Se você está precisando de uma ajuda nessa área, tá aí o telefone dela, né? Ela se colocou à disposição de te dar uma direção, te ajudar, né? Na área que você precisa. Logo após também você pode estar procurando também a gente, se você quiser uma ajuda também na parte espiritual. É o programa Cristo no Lar. Esse programa foi feito com propósito, não para que nós venhamos levar placa de igreja, não para que nós venhamos apenas lutar por interesses nossos, não. Esse programa Cristo no seu lar é um programa para abençoar o lar, é um programa para abençoar as famílias, é um programa para abençoar você. Tantos e tantos assuntos aqui relevante, né? É um programa de entretenimento, um programa de muita informação, né? E também de utilidade pública para você que está precisando também de uma ajuda, seja no espiritual ou até mesmo em outras áreas. Mas enfim, eu quero louvar a Deus, você que participou conosco, você que interagiu, você que compartilhou, né? Você que está compartilhando, porque nesse momento eu quero apresentar a tua vida através da oração. Eu quero orar por você. Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, a oração da fé, ela tem poder para trazer também a cura que você tanto precisa. Então nesse momento, chegou o momento de oração, eu quero orar por você. Feche os teus olhos aí onde você está, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, amém. Eu venho apresentar, Senhor, a vida desse homem, a vida desta mulher, a vida, Senhor, deste nosso irmão, Senhor, internauta que está nos acompanhando, através, Senhor, das plataforma digital, através, Senhor, do canal R1, Senhor, TV Web, e também, Senhor, da página da De Novo Panorama. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa ser o socorro, que o Senhor, ó Pai, possa ser o auxílio, Senhor, na vida daqueles, ó Pai, que estão precisando. Dê uma intervenção divina, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, como foi lido aqui, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela amanhecer. E em nome de Jesus, Senhor, eu venho apresentar, Senhor, a vida desse homem, a vida desta mulher, a vida, Senhor, desta pessoa que nos acompanha, Senhor, e desde já, Senhor, ministrando bênção, meu Deus, sobre essa casa, bênção, meu Deus, sobre essa família, bença, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa estar entrando com providência, porque sabemos, ó Pai, que quem dá a última palavra é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, apresentamos a nossa oração, a oração da fé, por cada vida, porque nós cremos que o Senhor, ó Pai, tem poder, ó Deus, para realizar o milagre, para dar a vitória na vida daqueles que precisam. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Que amém. Deus possa abençoar a sua vida. Lembrando que na próxima terça-feira estaremos aqui, neste mesmo canal,
né, também nesse mesmo horário, a partir da 21 horas. Teremos aqui outro assunto relevante, né? É o programa Cristo no seu Lar. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.